Quarto domingo da Páscoa, liturgia de 8 de 5 de 2022, com o tema chamado a abrir as portas de nossas igrejas. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o versículo 14 e o versículo de 43 a 52. Judeus e prosélitos piedosos seguiram Paulo e Bernabé, que os exortavam a perseverar na graça de Deus. Mas muitos judeus encheram-se de inveja e responderam com blasfêmias. Paulo e Bernabé declararam: a palavra do Evangelho era para vós, a revelação do Cristo Salvador era para vós, mas como vós a rejeitaram e não vos julgais dignos da vida eterna, a palavra foi dirigida aos gentios. Esses judeus desencadearam uma perseguição contra Paulo e Bernabé e os expulsaram do seu território. Queridos irmãos e irmãs, aqui começam os passos da igreja verdadeiramente missionária, que vai assumir a cruz de Cristo, que vai enfrentar todas as formas de resistências e que não se deixará abater por perseguições e ameaças. Aqui também tem início da evangelização para todos os povos, onde mesmo aqueles que estavam afastados pelo sistema religioso do templo, por serem considerados gentios, pecadores, portadores de doenças graves e de algumas dificuldades físicas, começaram a ser incluídos e valorizados. Começaram a sentir que as portas das graças de Deus eram também para eles. Aqui está a nossa missão de abrir as portas de nossas igrejas para tantos irmãos e irmãs que foram sendo afastados da vida da comunidade por pessoas que em suas formas de evangelização novamente excluíram da vida de fé e de comunhão os que não foram os que tinham sido classificados como pecadores. Na segunda leitura do Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e o versículo de 14 a 17. João viu uma multidão numerosa que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e estavam de pé diante do trono e na presença do Cordeiro, vestido com túnicas brancas e de palmas na mão, e que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Irmãos e irmãs, o Cordeiro de Deus é Jesus Cristo, que a nós é revelado no livro do Apocalipse. Cristo combate todas as formas que escraviza e destrói, combate a guerra e o sangue, combate a fome e a miséria, combate a morte, a doença e a decomposição dos valores da vida. Os servos de Deus enfrentarão perseguições por causa da fé e por causa da luta por justiça. Os mártires que clamam por justiça, Deus dará a libertação definitiva e em plenitude. Vestido de branco indica a vitória final do Senhor sobre os poderes do mal. E as vestes lavadas no sangue de Cordeiro simboliza que enfrentaram o martírio, que vencerá as forças da morte. Eis aí, irmãos e irmãs, a missão que Cristo confia a cada um de nós. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 27 a 30. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Irmãos e irmãs, o bom pastor é o Messias prometido por Deus. A promessa está no livro de Ezequiel, capítulo 34. O profeta denuncia os falsos pastores que conduziram o povo por caminhos de morte e de desgraça. O profeta alimenta a esperança dos exilados e revela que o próprio Deus vai assumir a condução do seu povo e que o próprio Deus vai livrar o seu rebanho da escravidão e os conduzirá às fontes da vida. O bom pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas, João 10, versículo 11. Cristo é o bom pastor. Ele assume a defesa da vida do povo contra o poder que escraviza e mata. O poder religioso tinha perdido a representação de Deus, tinha se afastado da aliança e passara a viver alianças com os poderes que controlava a política, a economia e a justiça. Dessa forma,
os poderes do tempo de Jesus já não mais representavam o povo de Deus, que, abandonados como ovelhas sem pastor, vagavam por todas as regiões, sofrendo o peso da escravidão, sofrendo a falta do direito e da justiça e condenados como pecadores e pagãos. Assim como os profetas que foram incompreendidos, perseguidos e injustiçados, Jesus, o bom pastor, também passa a ser perseguido até ser conduzido à morte. Todo poder, quando abandona e esquece o povo em suas dores e sofrimento, assume a condição de opressor. Jesus, ao caminhar com cegos e os coxos, com prostitutas e endemoniados e com toda sorte de doentes e famintos, revela que a missão da igreja é de acolher, é de trabalhar o dom da partilha para que as ovelhas abandonadas possam encontrar abrigo na casa do Pai. A nossa missão como igreja, povo de Deus, é de continuar a caminhada realizada por Cristo na acolhida, na partilha do pão e abrindo as portas da graça e do poder de Deus a todos os fiéis. Precisamos assumir a vida de simplicidade, a vida de doação, a vida de serviço ao próximo e a vida de amor na gratuidade. Que a graça, o amor e o poder de Deus esteja com todos. Amém.